histórias. E por falar em histórias, a gente começa hoje o nosso programa trazendo a nossa convidada que é para lá de especial, a Fabiana. A Fabiana teve que ter muita força, fé e coragem para superar as dificuldades de uma doença seríssima. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa história? Bora lá. Eu sou a Fabiana, tenho 39 anos, sou de São Paulo, mãe de 2 filhos e a minha história é sobre a superação do câncer. Meu primeiro diagnóstico foi de câncer de tireoide. Vim de uma luta de uma prematuridade, que meu filho nasceu bem antes do programado. E ali, quando eu estava vivendo a maternidade mesmo, descobri um câncer de tireoide. Foi bem desafiador para mim. A cirurgia, o tratamento foi bem tranquilo, que é só realmente por medicação, né, para o resto da vida, porque eu tirei a tireoide inteira. Foi bem tranquilo assim, mas querendo ou não, você tem uma criança, né, ali, eu falo que foi a primeira vez que eu lidei assim fiquei tão próxima assim de um diagnóstico, porque a gente vê um diagnóstico de câncer, é uma sentença de morte, né? Então eu tive que ressignificar muita coisa, assim, né? E com um filhinho pequeno, foi mais esse cuidado pós-cirúrgico, eu não podia pegar no colo, coisas assim. A minha segunda gestação, tive um aborto muito precoce, né? Com semanas, foi uma gravidez que não foi para frente. E logo em seguida eu continuei tentando e aí eu engravidei novamente, só que aí eu tive que vencer a prematuridade novamente, porque meu filho nasceu de 28 semanas, ele era um pequenininho demais, né, eram 6 meses de gestação, e ele nasceu e aí a gente teve que enfrentar aí, né, a UTI neonatal, porque ele ficou 78 dias internado. Então foi um momento assim bem difícil, né, de idas e vindas, porque querendo ou não eu tinha o Gregório, que na época ele tinha 6 anos, né, então ter que lidar com isso, né, de deixar um em casa e todos os dias ao hospital para visitar o Noah. Então foi assim muito difícil para mim, que era muito medo, né, ele era muito pequeno, muito indefeso, então assim, será que vai dar certo? Será que ele vai sair dessa? E foi bem difícil essa parte, assim, pra mim. Nesse momento, o que me sustentou foi a minha fé. Foi um momento que eu busquei muito a minha espiritualidade. Eu acho que ali eu pude perceber o cuidado de Deus muito perto, assim, sabe? Porque nós que somos mães, a gente se sente muito impotente, né, você quer ir ali, quer resolver, mas aí, ao mesmo tempo você vê que existe o tempinho dele, porque eu vi a minha gravidez fora da barriga, né, ele ficou lá exatamente até cumprir mesmo o tempo certo da gestação, foi quando ele teve alta da UTI. E aí, após 78 dias de UTI neonatal, ele teve a tão esperada alta, né? Fomos para casa e lá nós começamos a viver mesmo como se estivesse com um recém-nascido. Durante a amamentação eu senti ali um carocinho no meu seio e achei que poderia ser da amamentação, uma mastite, enfim. E aí do nada ele não quis mais mamar e aquilo persistiu. Eu notei algumas mudanças físicas mesmo, o toque. E aí foi quando eu fui atrás, e aí quando ele já tinha 8 meses, né, de vida, onde estava tudo mais tranquilo, eu tive que lidar com um novo diagnóstico de câncer, só que dessa vez era um câncer de mama, agressivo, ele já estava na minha axila também, então veio de uma forma assim, depois de ter vivido tudo aquilo de hospital e enfrentar mais um diagnóstico de novo, né, com um bebê, um outro filho, e aí eu via que a história estava se repetindo. Só que agora o procedimento, assim, do pós-diagnóstico foi muito mais intenso, né, porque aí veio quimioterapia, radioterapia, cirurgia, a perda, né, de cabelo, eu perdi minhas unhas, sobrancelha, então assim, fiquei sem cabelo total, né, então assim, você olhar no espelho e se reconhecer, sabe? E além disso, querendo ou não, eu falo que eu tava aí num puerpério, né, tava com um bebezinho, então eram muitos desafios assim surgindo. Só que os meus filhos, eles foram a minha força diária, né, o meu combustível, era para eles que eu olhava e ali eu via que eu precisava seguir.
eles que me deram força o tempo todo, sabe? Eu tive uma rede de apoio muito boa, só que eu me vi muito próxima, assim, sabe? De um diagnóstico, muito medo, assim, de ir deixar meus filhos. Então, eu aprender a lidar com esse sentimento foi bem difícil. Só que eles que eu tinha força. E durante a quimioterapia, a gente buscava o tempo todo que a imunidade ela tinha que ficar boa, né? Para eu poder fazer realmente o tratamento. Se a imunidade caía, eu não podia fazer quimioterapia. E aí minha mãe ouviu dizer que o inhame era o aliado da imunidade, assim, sabe? Era o que sustentava a nossa imunidade. E aí ela começou a buscar tudo que era receita de inhame. Então eu era o tempo todo eu comendo inhame. Era inhame na comida, era inhame na vitamina, era no suco, era tudo tinha inhame. Então o inhame ele fez mesmo parte e na cabeça dela funcionava e acho que funcionou mesmo. Porque, olha, eu consegui concluir aí o tratamento de químio graças ao inhame. A minha última quimioterapia, a gente conseguiu reunir aí uma galera da família, amigos, fizemos uma carreata na cidade que eu moro e assim, paramos o trânsito, foi assim incrível e foi aquele alívio, sabe? Passou, acabou, agora bora lá, vamos viver, acabou tudo isso. Só que depois de 3 meses que eu estava nesse respiro todo, né, nesse alívio de término de quimioterapia, eu perdi os movimentos, uma dormência nas minhas mãos, nos meus pés, e aí com isso, quando eu fui até o hospital, depois de uma investigação e zerar toda a possibilidade que poderia ser uma metástase, né, eles identificaram que eu estava com síndrome de Guillain-Barré. Isso é uma doença rara que atinge o sistema nervoso e eu virei um bebê. Daqui para baixo eu não me movimentava, fiquei totalmente dependente de pessoas, assim, fiquei internada, tive que ficar longe dos meus filhos. E ali eu precisava de alguém para dar comida na minha boca, para me levar ao banheiro, para cuidar de mim mesmo, assim, sabe, o tempo todo. E aí para mim foi algo que eu não acreditava, sabe? Eu falava, não, eu não acredito que eu tô passando por mais uma situação, assim. E foi muito doloroso, assim, eu ouvir do médico que eu perguntar, doutor, mas eu vou voltar ao normal? Aí ele falou pra mim, esse também é nosso questionamento. Então, assim, eu tive que ir pro andador, eu tive que aprender a andar, eu tive que ressignificar novamente a minha história, sabe? Eu falo que foram os caquinhos, né, que você vai juntando. Falo que realmente parece que eu fui quebrada e foi uma nova Fabiana, sabe? Assim, de tudo. Eu sinto literalmente que eu perdi tudo. Foram dos cabelos até os movimentos e depois tive que renascer, sabe? Então foi muito difícil, muito desafiador, né? Só que eu acredito que eu sempre tive muita fé, assim, sabe? De achar que isso era passageiro, sabe? Por mais que eu ouvia do médico, eu via que aquilo não era a minha história final. Eu sentia que a minha história poderia ser muito mais além. Ali não era o fim de tudo. Olha, a minha maior lição de vida, depois disso tudo, é acreditar que cada um tem a sua história. É a gente se apegar na nossa mesmo, né? Porque a gente ouve muitas coisas, muitas histórias boas, muitas histórias ruins, só que é você acreditar no seu processo. Eu falo que em nenhum momento, em tudo isso que eu passei, em nenhum momento eu questionei o porquê, mas eu acreditei no meu processo. Eu acreditei que eu estava suportando tudo aquilo para viver um propósito, né? Então a minha lição de vida é viver intensamente o hoje, porque o amanhã a gente não sabe, a gente não tem controle, né? Isso eu aprendi muito, que eu não tenho controle de nada, nem eu, nem você, nem ninguém, né? Então a gente tem que viver um dia de cada vez. É um dia de cada vez e acreditando mesmo
nos nossos propósitos de vida, né? Então, quando eu recebi o convite para participar do programa, eu fiquei muito feliz, senti muito acolhimento parte de vocês. E eu realmente estou ansiosa para ver aí o que o chefe preparou, né? Porque assim, olha, eu já comi de tudo que tinha em inhame. Então assim, vamos ver o que ele preparou. Porque eu falo que o inhame, querendo ou não, ele me remete um pouco ao cuidado, sabe? Aquela coisa que eu fui carregada mesmo. Então, é o que eu senti aqui o tempo todo. Eu falo que eu estou muito, muito honrada de estar aqui e estou ansiosa para ver aí o que me espera nesse prato. Esse aqui é diferente e é todo Bem seu. diferente. Prato da Fabiana entregue em mãos. Eu sei que você tem não é preconceito, né? Mas ela enjoou, coitada de inhame. E agora você vai provar uma nova receita. Diferente. Para criar novas histórias. Uma nova... Seja bem-vinda, Seja por favor. Obrigada. Essa eu não conheço. Vou esperar você provar, depois a gente experimenta aqui. Pode experimentar e dar a sua nota, tá? Vamos lá. Como é que é a tua relação com o inhame hoje? Você Olha, come ainda, não? Eu nunca mais comi. Se jura? É. Agora que você vai experimentar, olha a responsabilidade, isso. chefe. Esse daí tem um inhame e maracujá. Tem uns toquezinhos, né, de segredo de chefe. Mas você vai gostar. Prova. Vamos ver. Tcharam! E aí? Nossa, De 0 a 10? 10. Aê! Ufa! Nossa, maravilhoso. Uma opção agora para você seguir aí consumindo o inhame, só que de uma forma diferenciada e inclusive oferecer para sua família para criar novas histórias. É isso aí. Minha mãe que vai gostar, né? É. Ela tem um caderninho dela lá de Leva a inhame. receita pra ela. Leva a receita pra Vou ela. dar mais uma, viu, mamãe? Fabiana, eu quero muito te agradecer por compartilhar a sua história com a gente. E, na minha opinião, o mês de outubro não é só sobre prevenção, gente. É sobre recomeços. Mulheres, se toquem. Eu falo que na correria do dia a dia, né? Muitas vezes a gente não se observa. Mas é momento, muitas vezes, da gente parar um pouquinho. Porque, às vezes, um toque pode mudar muita coisa, né? Pode mudar tudo. É um diagnóstico precoce. Falam muito assim, quem procura acha. Mas quem acha, tem cura. Então, você que está passando por isso, eu desejo do fundo do meu coração que a sua trajetória seja leve. Escolha ser curada todos os dias, porque isso faz toda a diferença. Quando a gente acredita na nossa cura, isso fica tudo mais leve o processo. E o meu desejo é esse, um dia de cada vez que tudo passa. E viver é um aí. presente, que você aproveite esse presente, que você Verdade. abrace muito, que você ame muito, que você vive intensamente. Combinado assim? Nosso Temperando com Histórias vai ficando por aqui, mas não, gente, tem presente. Presente, é? Fabiana, peraí que tem o seu Verena. presente. Me perdoe. Aqui, ó. Não, a gente não vai ficando por aqui, não, antes de entregar o Olha presente. que lindo! O avental do Temperando Histórias para você criar novas histórias a partir de agora, tá bom, minha Muito amiga? obrigada, Que Deus te viu? abençoe muito. Obrigada. Vamos embora comer, depois você experimenta o seu avental. Vou Fica à deixar vontade. ele aqui, ó. Coloca ele aqui. Tá. Vamos experimentar o nosso consumê. Chiquíssimo. chique, né? Isso. Muito bom. Obrigada pela companhia. A gente se encontra no próximo Temperando com Histórias. Até lá.